Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Esse é o segundo dia do mês de janeiro do ano de 2025 e nessa quinta-feira nós temos semifinal da Supercopa da Itália. Você pode estar achando estranho, né? Afinal de contas, até a temporada 22-23, a Supercopa Italiana era basicamente disputada entre o campeão italiano e o campeão da Copa Itália. Porém, desde a temporada 23-24, a Federação Italiana mudou esse formato e agora 4 equipes disputam a Supercopa Italiana e eu vou te explicar o que foi que mudou. Além disso, nós temos um dos maiores clássicos do mundo acontecendo nessa quinta-feira, chamado de Old Firm, uma das maiores rivalidades, aliás, a maior rivalidade do campeonato escocês e uma das maiores do mundo, que eu vou fazer vídeo esse ano explicando direitinho o porquê dessa rivalidade. Rangers e Celtic, Celtic e Rangers, talvez um jogo que já esteja definido. Também vou te explicar por que isso deve acontecer. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse segundo dia de janeiro, uma quinta-feira. Vamos começar o nosso planejamento ao meio-dia para falar do Old Firm, um dos maiores clássicos, uma das maiores rivalidades do mundo. Rangers e Celtic se enfrentam na casa do Rangers. E esse é um jogo, como eu falei no início, que praticamente está decidido. Não necessariamente esse jogo em si, mas o campeonato, né? Essa é a rodada. Deixa eu comentar aqui para ver se eu não falo besteira. Esse é um jogo válido pela 21ª rodada do campeonato escocês. Muito provavelmente eles estão adiantando esse jogo, né? Porque as equipes ainda vão fazer a 19ª rodada, as duas. Mas já existe uma discrepância de pontos de 14 entre Celtic e Rangers. E isso daqui, para um campeonato tão disputado entre as duas equipes, é praticamente o título garantido para o Celtic. É muito difícil de uma reversão. Eles se enfrentam na maioria das vezes 3 vezes por ano, tá? No campeonato escocês, é um modelo diferente. Mas ainda assim, mesmo que o Rangers consiga vencer as 3, é muito difícil, tá? Então, é praticamente o título já assegurado essa temporada para o Celtic. Algo muito maluco aconteceu com o Rangers, né? A equipe já tem 4 derrotas e 3 empates nas primeiras 18 partidas que disputou. Porém, dentro de casa, o Rangers tem uma excelente campanha, assim como o Celtic venceu 8, empatou uma e não perdeu nenhuma. A diferença aqui é só o número de gols marcados, porém marcaram os mesmos pontos, né? Conseguiram os mesmos pontos. Vamos dar uma olhada agora no PDF de apoio para eu te mostrar como a campanha do Rangers em casa é boa, porém de nada adianta porque ele enfrenta simplesmente uma das melhores equipes do campeonato e o melhor visitante da competição. As duas equipes têm o número de vitórias igual, o Rangers em casa e o Celtic fora. O número de gols marcados é praticamente idêntico, o Celtic consegue fora de casa ser tão bom quanto o Rangers em casa. O número de gols sofridos, praticamente idêntico. O número de vezes que saíram na frente do placar, praticamente idêntico. O número de vezes que falharam em marcar, tudo que eu falar aqui vai ser praticamente idêntico. Então é por isso que o mercado não sabe muito o que fazer. Esse favoritismo dado ao Celtic é porque o Celtic vem numa sequência muito boa contra o próprio Rangers. Eu separei alguns números aqui para a gente dar uma olhada, mas eu já posso te dizer que a sequência do Celtic contra o Rangers vem sendo muito boa. Olha só, nos últimos jogos entre eles, o Celtic venceu as últimas 4 partidas, dá pra ver aqui, ó. Não perdeu nas últimas 7. O Rangers sofreu gol nas últimas 7 consecutivamente. E tivemos o over 2,5 em 5 de 6. 5 das últimas 6. Além disso, o Celtic venceu o primeiro tempo em 5 de 7 e marcou o primeiro em 6 de 7. Então realmente é uma campanha do Celtic contra o Rangers bem diferenciada e não dá para dizer que o mercado está errado em colocar essa cotação um pouco mais baixa do Celtic. É claro que na casa do Rangers, o Rangers pode começar uma recuperação histórica nesse campeonato? Pode, mas eu não acho que o mercado está errado em facilitar um pouco a cotação do Celtic. Afinal de contas, o Celtic vem cumprindo nos últimos anos com sua obrigação nessa rivalidade, né? Tornando a vida do Rangers um inferno. Para mim é um jogo para correção de preço, desde que você tenha uma stream para poder trabalhar, lembrando que é provável que a gente tenha delay por aqui, né? É um jogo que tende a ter uma liquidez legal porque não tem tantos jogos no dia. E eu não tenho bola de cristal, não consigo te indicar uma vitória de uma equipe ou outra. Porque eu tenho pela frente o melhor visitante contra o melhor mandante, junto com o próprio Celtic, né? Eu tenho pela frente o maior clássico do mundo, ou um dos maiores do mundo,
né? Eu posso colocar o Rangers aqui de rivalidade top 5 aí, no mínimo, se não tiver no top 3, de se odiar, enfim, é uma rivalidade que transcende futebol, é uma parada religiosa, que eu vou explicar para vocês ao longo desse ano aqui nos meus vídeos de rivalidade. Então, eu como respeito muitos clássicos, principalmente aqui no Brasil, não vou deixar de respeitar também lá fora. Então, para mim é um jogo para se trabalhar ao vivo. Se você é um Panther, cara, tenha muito cuidado em estipular aqui uma linha em cima de um viés, porque realmente é um jogo mais pautado pro ao vivo. Como a gente teve nos últimos 5 de 7 o over 2,5, eu gosto de pensar nesse cenário de gols, viu? Olhando aqui para as estatísticas, ó, nós temos 67% dos jogos do Rangers em casa com over 1,5, 78% dos jogos do Celtic com over 1,5, né? Os dois não sofrem tantos gols, ó, gols sofridos em casa. O Rangers sofreu 33%, um gol apenas, não sofreu nunca, não sofreu em casa mais do que um, e o Celtic não sofreu mais do que um fora de casa, tá? Então, a gente consegue imaginar que são duas equipes sólidas defensivamente, só que elas estão enfrentando, uma está enfrentando a outra, os melhores ataques da competição. Então, se o Celtic é muito bom em defender contra as outras equipes, ele vai ter que ser bom em defender contra o Rangers e vice-versa, tá? Outra coisa que me chama a atenção, momentos de aceleração. O Celtic não é tão forte assim em marcar gols fora de casa nos primeiros minutos. Só que o Rangers sofre a maioria dos seus gols, ou pelo menos sofreu a maioria dos seus gols, no meio do segundo tempo. O Celtic acelera no final do primeiro tempo e no final do segundo. Inclusive, isso aqui é uma ótima área de over limit se você tiver um jogo desempatado. Tá? O Rangers cresce muito no final do primeiro tempo e principalmente no meio da segunda etapa. Não tem nenhum momento aqui onde uma equipe cresce e a outra cede muito gol. Você conseguiu perceber, né? Mas não dá para deixar de falar desse momento aqui do Rangers, que é o meio do primeiro tempo, e do momento final do Celtic, que é onde ele marca muitos gols. Tá? Para mim é um jogo ao vivo, trabalhar correção de preço. Se você não é um trader, aprende mais sobre isso. Você vai gostar do assunto, é um assunto bem interessante. Tem vídeo aqui no canal, tem curso no canal, tem curso no meu blog. Você vai gostar muito. Tá? Segundo jogo do dia, semifinal da Supercopa da Itália. Não confunda com a Copa da Itália, tá? Semifinal da Supercopa da Itália entre Inter de Milão e Atalanta. E eu vou te explicar o que mudou. Em 2023, a Federação Italiana passou a considerar o primeiro e o segundo colocado da Copa Itália e o primeiro e o segundo colocado do Campeonato Italiano como classificados para disputar a Supercopa da Itália. Antigamente, faço questão aqui, ó, de trazer dados para você ver. Aqui, ó, temporada 23, na temporada, no caso, 22-23. Olha só. Inter de Milão venceu o Milan, jogo único, campeão da Supercopa. Na temporada 24, que é a 23-24, já houve aqui a mudança. Então nós tivemos o Napoli, não sei se você está conseguindo ver aí, peraí. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui para diminuir esse zoom. Tá, um minutinho que eu sou lerdo. Aqui, ó, não vai adiantar de nada. Se eu aumentar, vai aparecer pelo menos o nome, ó. Napoli e Fiorentino, foi um deles. Jogo único, tá? E a Inter de Milão e Lazio. A Inter de Milão passou pela Lazio e depois ganhou do Napoli na final, mais um título aqui para a Inter. E aí, nessa temporada, nós temos Juventus e Milan, tá? E Inter de Milão e Atalanta. Um jogo acontece dia 2, o outro jogo dia 3. Então nós temos a Inter de Milão, campeã do campeonato italiano, enfrentando a Atalanta, que, se não me falha a memória, foi a segunda colocada da Copa Itália. Perdeu a Copa Itália para a Juventus, se não me falha a memória, tá? E o Milan, que foi o segundo colocado do campeonato passado da Série A italiana. Acho que é isso, tá? Posso estar me confundindo, mas eu também vou tirar essa informação agora, ó. Itália, Série A. Aqui, vamos dar uma olhada no campeonato 23-24. Exatamente, ó. O Inter. A Inter, você não tá vendo aí, mas eu tô ditando para você, ó. A Inter de Milão ficou em primeiro e o Milan ficou em segundo. Acabou que o Milan passou, né? A Juventus no campeonato passado. E aí, na Copa Itália, do ano passado, Juventus e Atalanta fizeram a final, como vocês podem ver aqui, e a Juventus foi a campeã. Então, a partir de agora, a Supercopa da Itália é composta pelos campeões da Copa Itália e da Série A italiana e também pelos vices, né? Os segundos colocados dessas mesmas competições. Vamos então falar desse jogo de hoje, que, vou repetir, é um jogo único, tá? Não temos jogo de ida e volta. Deixa eu só conferir aonde é que vai ser essa partida, que isso aqui também é uma informação extremamente relevante. Essa partida vai acontecer na Arábia Saudita, assim como vem acontecendo a maioria das Supercopas, né? Supercopa da Espanha, muitas Supercopas são vendidas, o direito das Supercopas são vendidos para a Arábia Saudita, né? Para que, óbvio, eles façam ali uma campanha em prol do país e tudo mais. A gente sabe como é que funciona isso daí, né? Tentando melhorar a imagem do país em prol, usando o futebol, né? Se eu não me engano, isso chama esportes washing. Eu não sou especialista em inglês, mas
é mais ou menos você querer melhorar a imagem do país através do esporte, principalmente o esporte de futebol, que traz milhares de espectadores e com competições interessantes, né, como o caso da Supercopa Italiana. Então nós temos aqui esse tipo de exemplo, né, desse tipo de coisa. Então é estranho para quem é torcedor, mas eu acredito que futuramente a gente ainda vai ver a Supercopa do Brasil lá, tá? Não duvido nada. Enfim, nesse momento, vou ser sincero com vocês, eu não consigo olhar para a Inter de Milão como uma grande favorita, porque eu respeito muito o que a Atalanta vem fazendo na competição. A Atalanta é uma das melhores equipes italianas na Champions, se não for a melhor. A Atalanta hoje é extremamente forte no campeonato italiano. Até o momento, se eu não me engano, ainda detém a primeira colocação na Itália, junto com a Inter, né? Acho que a Inter venceu o Cagliari e a Atalanta empatou com a Lazio, não sei se eles trocaram de posição, mas são os líderes do campeonato. E a Atalanta também é uma equipe que vem chegando com muita frequência, né? Chegou na Copa Itália na final, vez ou outra vai acabar levantando o título, merece, na minha opinião, levantar um título recente. Inclusive, esse próprio título aqui da Supercopa seria muito merecido. Uma equipe muito bem treinada pelo Gasperini. Então, eu não consigo aqui hoje olhar para a Inter de Milão e trazer todo o histórico que ela tem de bagagem, de título conquistado e ignorar o que a Atalanta vem fazendo. Para mim, futebol é momento e hoje a Atalanta está num momento muito bom. Não vou dizer melhor do que o da Inter, porque não é. Mas é um momento muito bom, tão bom quanto o da Inter, que a Inter cresceu também nesses últimos jogos. Então, para mim, é um jogo parelho. Um jogo para a gente ficar de olho numa correção de preço, principalmente porque se trata de um jogo único, fora do país, da Itália, na Arábia Saudita, ou seja, a maioria dos torcedores vão ser de lá, né? Dificilmente uma galera da Itália vai viajar para ver Atalanta e Inter de Milão, né? Não deve ser barato. Então, muitos dos torcedores ali vão ser torcedores locais, fãs assim, né, de vez em quando sazonais, e a gente não pode querer abraçar uma posição só pelo achismo ou pela aquela questão de sentimento. Então, se você é um Panther por aqui, toma cuidado. É um jogo para você trabalhar ao vivo. Das Supercopas que eu tive a oportunidade de trabalhar, principalmente das espanholas, né, da Espanha, os jogos de semifinais, eles abriam no meio, assim. Eles começavam muito amarrados e depois que eles começavam a se soltar. É claro que quando a Arábia Saudita compra uma competição, ela não quer que essa competição seja 0-0. E, pô, vamos ser sinceros, se tem uma competição danada para dar 0-0 nesses jogos, é a Itália. Final da Supercopa, final da Copa Itália, até propriamente alguns jogos da Itália. Então, eu tenho certeza que os jogadores vão se empenhar um pouquinho mais, deve ter algum bicho envolvido ali para ter um jogo mais over. Mas o jogo não começa com esse potencial é muito mais de um jogo amarrado, tá? Então, para mim é um jogo que começa para correção de preço. Mas se a gente pegar os últimos jogos entre eles, olha só, a Inter de Milão meteu 4-0 duas vezes recentemente na Atalanta, tanto no final da temporada 23-24 quanto no início já dessa temporada 24-25. Além disso, a Inter venceu a Atalanta em 2023 por 2-1, em 2023 também por 3-2, em 2023 por 1-0. A Atalanta recentemente simplesmente não conseguiu vencer a Inter. Então era um jogo mais amarrado, mas vem sendo um jogo mais over e a Inter vem dominando. Mas ainda assim eu acredito num jogo mais parelho, que hoje a Atalanta vive um bom momento. Se você encontrar aqui um jogo desempatado, eu gosto de pensar no mercado de gols, mas aí eu quero um contexto. Esse gol marcado, esse jogo desempatado, ele não pode estar no segundo tempo. Eu não pegaria um over à frente se o jogo tiver 1-0 a partir dos 60. Aí você poderia pensar no over limite, se o jogo estiver muito aberto. Agora, gol saiu cedo, seja da Atalanta ou da Inter. Você está olhando a partida, você está vendo o jogo, você está assistindo. O jogo está aberto, está lá e cá. O time atrás do placar está se expondo. O time na frente do placar marcou às vezes o segundo e continua indo para cima, ou então está aproveitando para contra-atacar. Vale a pena pensar num cenário de mais 2 gols. Vale a pena. Principalmente se a cotação já estiver um pouco mais alta. O 2,5 vai começar a 1,80. Não é uma odd ruim, mas ela é uma odd que configura mais ou menos, que já descreve a desconfiança que o mercado tem nas Copas italianas, né? Que é meio under. Só que eu levo sempre em consideração a questão do bicho, que é nenhuma federação vai vender uma Supercopa se não tiver um grande dinheiro envolvido. E ninguém vai pagar para ter um espetáculo ruim. Então, muito provavelmente, esse vai ser um jogo, e a final também tende a ser um jogo aberto. Se vai ser over, a gente não sabe, mas que deve ser aberto com trocação, deve ser, porque deve ter um cascalhinho envolvido aí. Então, não duvido desse 2,5, tá? Uma cotação desse 2,5 aqui mais alta, acho que vale o risco, principalmente se você conseguir pegá-la ao vivo. Fechou? E eu não duvido de um ambas marcas. Nesse momento, mercado pagando 1,67,
deveria e poderia ser mais alto, no ao vivo pode ser interessante. Tá bom? Lembre-se, jogo único, tá? Então, quanto mais pro final do jogo, se o jogo tiver com 2 gols de diferença, discrepância, mais over fica. E quanto mais pro final do jogo, se o jogo tiver empatado, 0-0, 1-1, 2-2, mais tendencioso ao under fica. Porque ninguém quer perder, ninguém quer se arriscar. Fechou? Tem outros jogos complementares aqui que você pode trabalhar na Escócia, mas a maioria deles acontece no mesmo momento do clássico entre Celtic e Rangers, e aí fica um pouco mais complexo. Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo, link para você se registrar na minha parceira Betfair. Peço o like para você nesse vídeo, para o YouTube divulgar para mais pessoas. E claro, lembra você que apostas são para mais de 18 anos, para você fazer com responsabilidade, principalmente para cuidar do seu capital, do seu emocional. Obrigado por mais um dia de companhia. A gente se vê amanhã e até a próxima.